Vamos lá, então, mais uma semana com o nosso quadro de saúde aqui do Novo Dia, correspondente médico. Doutor Fernando, bem-vindo mais uma vez. Vamos com tudo, hein? Mais 5 dias de muito trabalho. É isso aí, Elisa. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar para já e você pode sempre participar com a gente. Twitter é onde você consegue se comunicar com a gente aqui na CNN Brasil. Posta sua pergunta, posta sua dúvida e marca a gente, viu? Hashtag correspondente médico. Começamos falando sobre o quadro de saúde de um casal que faz parte da história da televisão brasileira, faz parte da história da dramaturgia brasileira. Tarcísio Meira e Glória Menezes. Essa é uma matéria que está no site da CNN. Por que estamos falando deles e de saúde? Porque os dois estão com Covid-19. Seguem internados em um hospital particular aqui de São Paulo. E de acordo com a assessoria do casal, Tarcísio, de 85, está entubado. E os médicos informaram que estão esperançosos, viu? Já a Glória Menezes, de 86 anos, um ano a mais que Tarcísio, está evoluindo bem e já pertinho de receber alta. O casal já recebeu as 2 doses da vacina contra a Covid-19, agora estão infectados. Foi na sexta-feira da semana passada que a Covid foi detectada e aí logo na sequência foram internados, Tarcísio entubado, mas a notícia é que estão muito bem apesar dessa informação. Doutor Fernando Gomes, com toda certeza, ouso dizer aqui que 100% das pessoas que estão vendo essa notícia estão pensando, puxa vida, mas eles já estavam vacinados? Como é que pegaram Covid-19? Então, é interessante que a gente possa aproveitar o gancho dessa notícia para reforçar a importância da vacina em casos de evolução e até de maior gravidade da doença, não é? Sim, o objetivo principal da vacina é preparar o sistema imunológico para quando você entra em contato com o coronavírus, você tem o seu sistema imunológico já trabalhado para conseguir combater a doença. Isso não significa, do ponto de vista individual, que seja eficiente para 100% das pessoas. A vacina é algo que a gente pensa em termos populacionais, que, lógico, vai refletir na vida de cada indivíduo. Porque aqui a gente tem um exemplo típico, Elisa. As 2 pessoas foram vacinadas de forma adequada, têm a mesma característica, idade muito parecida, faixa etária praticamente idêntica, inclusive o ofício semelhante à vida a gente conhece muito bem, porém, um apresentou uma evolução um pouco mais grave, necessitando aí de uma intubação orotraqueal, que faz com que você, então, garanta a oxigenação do pulmão que não está inflamado 100%, e a outra, na verdade, tem uma evolução mais satisfatória. Talvez, se a vacina não tivesse sido aplicada, a evolução teria sido ainda pior. Por isso que a gente precisa sempre pensar dessa forma, que a vacina funciona como um bom amortecedor. Ela funciona do ponto de vista populacional, basta a gente comparar com os números quando não existia a vacina, então isso fica nítido, mas do ponto de vista individual pode existir ali uma diferença de uma pessoa para outra. O que a gente deseja é que, de fato, eles melhorem. Sim, que nós tenhamos esse sorriso, sempre muito sorridentes, simpáticos, amáveis com o público e também muito carinhosos entre eles. Eu pude viver a experiência de entrevistar os dois um pouquinho antes da pandemia, dentro da casa deles, e de observar um pouquinho desse relacionamento dos dois. É algo que chama muito atenção. O amor, o afeto, o companheirismo desse matrimônio entre eles, né? Eles são muito carinhosos. Os dois exatamente como mostra nessa foto. Glória tem 86 anos e Tarcísio 85. A informação é que Glória deve receber alta em breve, então, e Tarcísio está entubado. Doutor, para quem nunca viveu, espero que pouca gente tenha vivido essa experiência, que lógico não é boa, para quem nunca viveu essa experiência de estar entubado, só para a gente compreender um pouco melhor, é exatamente porque o pulmão não vai lá muito bem, precisa de um reforço para conseguir se recuperar melhor da Covid. A gente precisa entender o seguinte, Elisa, a função dos pulmões é fazer a troca gasosa. A gente pega oxigênio da atmosfera, que é um elemento fundamental para o funcionamento do metabolismo do corpo, e liberamos, através da respiração, na expiração, o gás carbônico. Um vírus respiratório, por exemplo, como o da Covid-19, que inflama o pulmão e atrapalha o seu funcionamento adequado na sua integridade, faz com que o indivíduo precise de um suporte a mais de oxigênio. Isso pode começar de uma forma um pouco mais tranquila. Você coloca um catéter, coloca uma máscara, mas caso exista um comprometimento da saturação de oxigênio, que é o quanto você tem de oxigênio circulando na corrente sanguínea, você precisa evoluir para métodos ainda mais invasivos. E a intubação orotraqueal, ela garante que essa troca funcione de uma forma melhor nas áreas remanescentes.
É lógico que existe aqui uma disputa entre a inflamação do pulmão e a sua recuperação. Se existe, portanto, um ganho dessa inflamação, você, na verdade, fica extremamente preocupado e muitas vezes precisa mudar parâmetros. Então, a fisioterapia trabalha muito em conjunto aqui com o médico intensivista para conseguir, na verdade, garantir que esses níveis de oxigênio sejam adequados. Conforme o processo inflamatório melhora e o pulmão se recupera, você, então, pode ficar livre da necessidade desse dispositivo para garantir a troca gasosa e a gente, então, celebra a melhora do quadro. Seguiremos aqui acompanhando e estaremos aqui para noticiar para vocês que está tudo bem com eles, que receberam alta e que voltaram para casa. Torcemos para que essa notícia chegue o quanto antes, para quem é fã e, evidentemente, também para a família, que fica ali na expectativa. Mudança de temperatura. Esse é o nosso próximo tema. Você sente que as coisas estão assim um pouquinho ou bastante diferentes, né? Quando a gente pensa, tem muita gente que diz assim, quando eu era criança fazia um frio danado, agora não faz tanto. Ou o calor era diferente do que a gente tem podido ver agora. E não é só impressão não, viu? Porque a ONU divulgou o maior relatório sobre mudanças do clima já produzido na história. Os dados mostram que o mundo está a um passo de passar por um colapso climático. Segundo os especialistas, o aumento das temperaturas faz o clima ficar desregulado, o que pode, na prática, provocar secas mais longas, enchentes, além de ondas de calor que são prejudiciais, não é mesmo, à saúde humana. E com o planeta mais quente, a expectativa é de estações de calor mais demoradas e estações frias mais curtas. Aqui no Brasil, depois de uma massa de ar frio que bateu recordes no sul e no sudeste nos últimos dias, vocês se lembram, né? Termômetros negativos, neve, chuva congelada, a gente viu isso dias atrás. Agora os termômetros devem começar a subir. São Paulo deve chegar aos 30 graus nesta semana. E em entrevista à CNN Brasil, o meteorologista da Climatempo, Fábio Luengo, que sempre com muita simpatia nos esclarece essas questões, falou sobre as previsões para os próximos dias. Essa temperatura em torno dos 30 graus deve durar até terça, quarta-feira aqui em São Paulo. Depois, a temperatura cai um pouquinho por causa da passagem de uma frente fria mais afastada no oceano, mas não vai fazer aquele friozão que fez no final de julho, mas dura pelo menos alguns dias. Aí depois a temperatura volta a ficar mais amena, na casa dos 22, 24 graus. Devemos ter uma volta da chuva mais frequente e mais expressiva apenas entre outubro, até mesmo finalzinho de setembro, dependendo da região. Mas até lá a secura continua. A tarja que aparece aí na sua tela já explica o porquê de nós estarmos falando sobre isso, não é mesmo? Está escrito assim, como fica o organismo com as mudanças de temperatura? Doutor Fernando, eu costumo brincar que haja garganta para aguentar essa oscilação, porque hora está frio, hora está quente, aí a gente não sabe se sai bem agasalhado, aí entra num ambiente e está passando calor. Como é que o nosso corpo reage a essa diversidade? Na verdade, existe um grande desafio, né? O nosso corpo, a parte interna, ela precisa estar sempre dentro do mesmo padrão de temperatura, de pressão, de hidratação e assim sucessivamente. E dependendo da forma, Elisa, que a gente acaba sendo submetido com a mudança climática, o nosso organismo então tem que lançar mão de recursos para garantir ali a nossa temperatura estável e funcionamento de todo o corpo em pleno esplendor. Mas vamos lá, o que acontece? Quando muda a temperatura, a gente pode identificar que existem dois padrões, dependendo se você faz uma queda de temperatura ou então uma elevação abrupta. Do frio para quente, que é o que a gente está explicando que vai acontecer nos próximos dias, e é importante a gente poder prever e contar com a meteorologia, porque isso nos ajuda, na verdade, a ter menos complicações e facilitar o processo fisiológico de adaptação. A gente fica mais preparado, a gente se antecipa a essas oscilações, né? Exatamente. O que acontece? Existe uma tendência à desidratação, o sangue pode ficar mais espesso e isso pode, na verdade, levar a risco maior de trombose e outras complicações. É lógico que a gente fala isso de uma forma geral, mas todo mundo sabe da importância de se combater isso através da própria hidratação. Então, muitas vezes a gente não presta atenção em relação a isso, deixa de beber água, principalmente quem tem mais idade, então acaba sendo uma preocupação frequente e uma forma de combater e se prevenir de complicações relacionadas a isso. Outra coisa, os vasos sanguíneos, para tentar, na verdade, dissipar calor, quando existe esse aumento de temperatura, eles tendem a se dilatar um pouco e a pressão pode tender a cair. Então, não é incomum algumas pessoas referirem mal-estar, referirem os sintomas relacionados com o processo de pressão mais baixo. Quando o caminho é inverso, Elisa, ou seja, está quente e subitamente esfria,
a pressão tende a subir de uma forma aguda, porque os vasos da periferia, eles fecham para garantir que o sangue fique dentro do corpo e com isso se perca menos calor. Então, existe um risco maior de crises de hipertensão arterial. E aqui a gente sabe que quem já tem fator de risco, como por exemplo hipertensão arterial sistêmica, problemas relacionados à saúde do aparelho cardiovascular, podem ficar numa situação mais delicada em relação ao advento de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico e outros problemas. Então, assim, é uma coisa que parece tranquila, né, a mudança de temperatura, mas na verdade ela carrega consigo alguns desafios que o nosso corpo precisa lidar. Doutor, já temos aqui uma complexidade a ser observada, principalmente quando fala quem tem pressão alta ou tem pressão baixa, essa questão da circulação do sangue que o senhor explicou. Vou acrescentar mais uma questão aqui, o tempo seco e a falta de chuva que acaba causando esse tempo seco, e aí vem as dificuldades para respirar. O que ocorre exatamente? A gente fica com essa região aqui tão seca, pouco umidificada, que aí começam a aparecer essas chatices que é tosse, é espirro, porque além do frio e do calor, se chove pouco nessa época do ano, a questão respiratória acaba sendo afetada também, né? Assim, ó, Elisa, para o ar poder ser trabalhado pelo pulmão e as trocas acontecerem, ele precisa chegar numa determinada condição dentro da caixa torácica. Então, quando passa pelas vias aéreas superiores, cavidade oral, cavidade nasal, ele acaba retirando umidade dessa região para chegar numa qualidade fácil de que a troca exista. E quem paga o pato, na verdade, acaba sendo o indivíduo que lança mão desses recursos e o sistema imunológico pode ficar comprometido. Porque se a gente pudesse olhar com o microscópio, como é a característica dessa, vamos falar membrana, mas não é isso, é um epitélio que envolve, né, todas as vias aéreas, existem pequenos cabelinhos, que são pequenos cílios que constantemente fazem um trabalho de levar o muco para fora e, com isso, agentes infecciosos para fora do corpo. Isso é natural. Quando você tem uma mudança, principalmente relacionada com a temperatura, mas também com a questão relacionada à própria umidade, esse sistema pode ficar comprometido. Então, alguns micro-organismos, de uma forma mais fácil, conseguem atingir pontos mais distantes do sistema respiratório e até mesmo provocar uma infecção. Além do que a questão das alergias e do próprio desconforto desse ressecamento. Nossa, é chatíssimo, hein? Para quem tem aí questões respiratórias, problemas, acaba sofrendo muito com o tempo seco. O senhor estava explicando aqui e substituindo algumas palavras, procurando sinônimos. É muito legal poder ouvir a explicação. Bom, e não é à toa, né, que o doutor Fernando Gomes está aqui todos os dias fazendo isso, porque com isso a gente consegue compreender melhor, né? Questões às vezes muito técnicas, muito complexas, o senhor consegue traduzir para o nosso dia a dia para que você que está assistindo consiga compreender melhor. A missão, o nosso desejo é sempre esse, que você que está assistindo compreenda. E intuitivamente a gente acaba até encontrando formas da pessoa entender como ela deve se cuidar, né? Então a gente falou aqui da hidratação e até em algumas situações é importante a inalação, que muitas vezes é prescrita pelos médicos otorrinolaringologistas, que faz com que a gente ajude essa parte do nosso corpo, na verdade, a lidar com essa situação, Elisa. Fonoaudióloga fica sempre, lavagem nasal, cuida aí das narinas e tal. É o textinho que a gente ouve sempre nessa época do ano. Próximo tema, doutor, ainda falando sobre mudança de temperatura em todo o planeta e os efeitos também aqui para o Brasil, vamos falar sobre gripe e uma notícia que surpreende. Surpreende porque não é habitual para essa época do ano, mas diante da pandemia, até que já era, assim, digamos, esperado. O Instituto Adolfo Lutz, laboratório que processa os exames feitos por pacientes com problemas respiratórios na rede pública de São Paulo, não registrou casos de influenza A e influenza B neste ano. Olha só que impressionante. No ano passado, o estado de São Paulo teve mais de 800 casos de síndrome respiratória aguda grave, atribuídas ao vírus influenza. E mais de 100 pessoas morreram por causa do vírus. Doutor Fernando, essa queda, eu falei aqui que ela só surpreende porque não é habitual para essa época do ano. Mas tem a ver com o nosso cuidado, máscara e todos esses hábitos que a gente teve de aprender na marra a conviver nessa pandemia? Elisa, você sabe que um efeito colateral desses métodos que a gente tem adotado para evitar a transmissão do coronavírus, ele também acaba sendo benéfico para outros problemas, como, por exemplo, a gripe. Porque, para quem não sabe, a gripe mata. Por isso que existe todo o processo de vacinação e a preocupação em que o indivíduo se cuide para não ter uma evolução tão grave assim. Então, quando a gente coloca a máscara, quando a gente mantém um certo distanciamento social, evita de tocar a mão na boca, no nariz, nos olhos, sem a devida higienização e se preocupa, na verdade, com toda a questão sanitária do ambiente, a gente reduz não simplesmente a chance de pegar o coronavírus, como também de pegar outros vírus. A gente observou isso também na faixa etária pediátrica, principalmente no ano passado, quando as crianças, na verdade, deixaram de transitar tanto. É uma fase do ano que geralmente aparece também muita bronquiolite relacionada ao vírus sincicial, que é um outro vírus respiratório,
e houve uma queda no número de internações em crianças naquela ocasião. Então, quando a gente fala dos adultos, mas não simplesmente eles, também as crianças, a gente percebe que existe essa alteração do perfil, mas obviamente não existe motivo nenhum para a gente ficar despreocupado em relação a isso. Sim. Nossa preocupação continua porque a gente quer o bem de todos. Queremos sempre. Aliás, por falar em bem de todos, vamos escancarar isso agora aqui no telão, porque pela hashtag Correspondente Médico a gente segue recebendo foto atrás de foto, viu? Com a hashtag Aquitinha, a hashtag Correspondente Médico, do pessoal que continua se vacinando. E a tendência é que nós vejamos cada vez mais jovenzinhos, hein, doutor? Aqui em nosso telão. Vamos para a primeira foto, então? Guilherme Alvim é quem mandou para a gente, está ali com o cartão. E vejamos aqui, hein? Não tem só um lado de informação, tem já os dois lados, essa duplinha que todo mundo quer ver. Completei o álbum, disse o Guilherme, e mandou aqui aos cuidados de Elizavec, doutor Fernando Neuro. Cada ano que passa... Aí minha testa aumenta, gente, esquece isso. Foi um comentário que o Guilherme fez. Guilherme, a gente nem tinha prestado atenção nisso, rapaz, e eu ainda fui pega de surpresa. Mas o que a gente está interessado na tua vacina. Mas o que é bacana nele é isso aqui, né? Completei o álbum, né? Que bacana que conseguiu tomar as 2 doses aí e está protegido, né? De casos mais graves. E queda de cabelo, hein? Segunda foto é de mais um colega que trabalha com a gente, aqui é o José Roberto. Cadê? Olha só, gente, eu li José Roberto e ainda pensei, mas peraí, José Roberto, DTV, diretor de TV, é porque esse é o nome dele, gente, porque o apelido é Dentinho, é o Dentinho maravilhoso, nosso diretor de TV que faz aqui as primeiras horas do Novo Dia, dizendo, ó, imunizado com as 2 doses, muito bem, recém-casado, a gente quer que você tenha saúde, viu, Dentinho, para poder viver aí com a sua família, sempre com muita alegria, nosso DTV aqui da CNN Brasil. Doutor Fernando Gomes, fechamos a conta de mais um dia e de vacinados e imunizados aqui. É isso, e a gente sempre fica muito feliz e a gente torce pela saúde de todos vocês. Muito bom ter o Dentinho aqui, adoramos você, Dentinho. Doutor, obrigada, viu, por mais um dia. Obrigado você, Elisa, pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.